Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês e esta semana iniciamos uma nova série, Mensagens que Convertem. Neste primeiro episódio vamos abordar o momento mais decisivo ou um dos mais decisivos de uma conexão, o primeiro contacto. Aquela primeira mensagem que pode abrir ou entreabrir alguma porta ou até fechá-la, em muitos dos casos, para sempre. Profissionais de vendas, recrutadores, gestores ou empreendedores precisam, na minha opinião, de dominar esta importante fase para obterem melhores resultados nesta plataforma. É muito comum sentir por muitos dos utilizadores com quem vou interagindo diariamente pela plataforma, às vezes até alguma insatisfação em relação à plataforma. E muitas das vezes essa insatisfação deriva das abordagens que esses utilizadores realizam terem, digamos aqui, um enorme insucesso, exatamente porque não acabam por gerar respostas desses mesmos contactos. E muitas das vezes percepciona-se que a abordagem foi excessivamente fria, muito impessoal e com outras características que irei elencar aqui mais adiante. Portanto, este episódio é focado essencialmente, e esta série de podcasts que vamos fazer são orientados para esta caixa de mensagens tão importante que queremos aqui e que é muitas das vezes uma área oculta do LinkedIn e que poderá levar aqui muitas das vezes a que utilizadores tenham grandes desempenhos aqui no LinkedIn, não pelo facto de publicarem incríveis conteúdos, nem pelo facto de parecerem muito ativos, muitas das vezes até parecem utilizadores muito passivos, mas acabam por fazer um excelente uso desta caixa de entrada do LinkedIn. A caixa de entrada nesta plataforma continua, se calhar, aqui ainda com muitos contextos para evoluir, do ponto de vista da organização desta mesma informação, mas vamos trabalhar, obviamente, com aquilo que neste momento, à data, está disponível para os utilizadores. Bom, então, sendo assim, um dos primeiros erros que sentimos muitas das vezes nestas mensagens é o uso de abordagens excessivamente genéricas. Muitas das vezes, mensagens que percepcionam claramente aqui a utilização de alguma ferramenta de automação, seja porque, de alguma forma, nele se percepcionam alguns elementos que dão exatamente conta dessa mesma operação. As abordagens, muitas das vezes que cheiram exatamente a essa automação, e relembro que os utilizadores, e se calhar assim como está a ouvir, começa a ter já uma sensibilidade cada vez maior sobre a utilização deste tipo de mensagens excessivamente copiar e colar, de copia e cola. Neste contexto aqui, vemos frases como olá, sou uma agência, ou gostaríamos de apresentar os nossos serviços, ou soa excessivamente a spam e que, de alguma forma, leva a que praticamente essa mensagem não tenha qualquer, digamos, interação por parte do utilizador, que sente logo que houve uma entrada a pé juntos, logo muito rápida. Portanto, enviarmos este tipo de mensagens de venda imediata antes de qualquer relação ou interesse mútuo que hoje, felizmente no caso do LinkedIn, pode ser feita aqui, muitas das vezes até no plano mais social, ao nível dos conteúdos. E, portanto, eu diria que uma das primeiras formas de alguma forma, de corrigirmos este erro mais comum é não termos esta precipitação de abordar e de abordagem logo desse utilizador. Portanto, devemos sim, quando de alguma forma queremos iniciar esse processo, procurar aqui, ir à página da empresa, procurar analisar algum conteúdo recente. Às vezes também é comum de sentirmos o quê? Ok, o utilizador veio gostou dos nossos dois últimos posts, comentou o último post e depois enviou uma mensagem de vendas. Estas coisas não podem ser feitas desta forma tão mecanizada que, de certa forma, vão deixar aqui uma expectativa no ar de que este utilizador está a fazer um uso, digamos assim, indevido desta operação. Portanto, tem que haver aqui uma sequência sim, mas a tempo, ou digamos, de uma forma sequencial, mas, digamos, definida no tempo, para que ela não subsista assim de uma forma tão impulsiva. Portanto, uma boa mensagem pode e deve incluir aqui três componentes essenciais. Um motivo genuíno desta conexão, explicar porque é que estamos a conectar aquela pessoa em particular.
Seja muitas das vezes porque vimos uma determinada publicação, esta é talvez a forma mais interessante, seja porque destacamos algum ponto em comum, muitas das vezes alguma ação ou até mesmo alguns contactos em comum que tínhamos feito, ou até mesmo algumas atividades que fazemos para aquele setor ou negócio de atividade, por exemplo. O fazer muitas das vezes aqui expressões que de alguma forma não devem ser naturalmente aqui também colocadas questões que muitas das vezes podem ser consultadas, quer dizer, quando fazemos, às vezes aqui temos, bom, pode-me explicar um bocadinho do que é que faz, quer dizer, isto é uma pergunta um bocado parva, na medida em que ela está exposta no próprio perfil do utilizador. Portanto, motivo genuíno de conexão, ponto de ligação, uma abertura muitas das vezes aqui mais suave ao utilizador, tentando aqui que de certa forma, essa abordagem não seja excessivamente intrusiva. Também é importante que esta mensagem não seja excessivamente longa. Hoje, mensagens provavelmente abaixo dos 300 caracteres poderão ser aqui mais condizentes a uma taxa de resposta positiva, uma vez que grande parte dos utilizadores vão visualizar esta mesma mensagem no seu telemóvel e, portanto, não queremos uma mensagem excessivamente longa também para esse efeito. Mas iremos depois, ao longo desta série, falar um pouco mais também sobre isto. Dentro destas mensagens, de alguma forma, esta sensibilidade com que até podemos muitas das vezes encontrar, não uma mensagem, mas sim um espaço onde podemos ir fragmentando essa mensagem em pequenos blocos para ir sentindo de alguma forma que esse utilizador vai anuindo também e vai correspondendo também às nossas solicitações. Portanto, ou seja, hoje poder aqui explorar de alguma maneira aqui, portanto, lá está, podendo evitar aqui a tal venda direta, podendo trabalhar aqui também de alguma forma numa tentativa de geração de empatia com o utilizador, é claramente aqui um fator crítico de sucesso. Portanto, relembro, é importante neste quadro que avalie a forma como trocou mensagens com os seus interlocutores mais recentes e procure perceber porque é que se calhar aquela mensagem não teve o sucesso que gostaria. Muitas das vezes possam ser vários os fatores. Seja crítico para fazer essa análise e agora seja também crítico ao ponto de refletir e perceber que se calhar a abordagem foi demasiado prematura para que de alguma forma ela viesse a constituir o sucesso que nós gostaríamos que ela tivesse. Portanto, nesta sessão, neste primeiro episódio da série, Mensagens que Convertem, procuramos refletir exatamente sobre esta área mais oculta. No próximo episódio vamos abordar um outro tema, o follow-up. Quando é que, de alguma forma, quando esta mensagem não tem resposta, como é que podemos agir? E, portanto, estas serão mais alguns temas que iremos explorar nos próximos episódios. Se este episódio foi útil, siga o podcast, já agora partilhe com os colegas e classifique na sua plataforma favorita. É uma maneira também de ajudar esta publicação. São mais alguns segundos que despende para poder então deixar essa mesma, digamos, esse mesmo registro também nas diferentes plataformas. Muito grato, votos de uma boa semana, voltamos a ver-nos.